dia do nosso momento devocional, da nossa série, né, de devocional Simplificando o Secreto, último dia, o 10º dia. Lembrando sempre que esse devocional Simplificando o Secreto, ele é um devocional que foi disponibilizado na internet pela Daisy Willa no Pinterest, e você encontra lá, né, disponível o devocional para 40 dias. Então, você pode continuar aí fazendo seu momento devocional nos próximos dias aí, seguindo todas as orientações que eu compartilhei com vocês, todas as dicas, para que o seu momento de conversa com Deus seja cada vez mais pessoal e seja também de momentos de reflexão aí daquilo que Deus quer falar na sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seus momentos de conversa com Deus. Espero que tenham sido assim dias abençoados. Eu de verdade fiquei muito feliz com esse devocional e ele me surpreendeu muito, porque eu descobri coisas a respeito de Deus que eu já sabia, mas nunca tinha ouvido diretamente dele. Então, assim, ou não lembro, né, de ter ouvido assim tão diretamente ele falando como é no momento devocional. Já ouvi em pregações, já ouvi em estudos, já fiz pregações a respeito das coisas que a gente falou aqui, mas Deus falando comigo é diferente, né? Conversar com Deus é diferente. Não é uma repetição, é um diálogo direto da boca do autor da Bíblia, né? E eu fico muito grata a Deus por ter me permitido experimentar aí esses 10 dias, né? Foi desafiador manter aí a rotina de devocional para gravação para vocês, né? Mas Deus, assim, realmente abençoou muito a minha vida, abençoou muito a vida das pessoas que estão dando depoimento lá nos outros vídeos, né? Nas gravações, nas redes sociais, que estão compartilhando aí o que Deus tem falado e as experiências desse momento tão especial de conversa com Deus, né? Hoje nós vamos fazer o 10º dia do devocional, que está em Isaías 6:3. Vou ver aqui. Está em Isaías 6:3. Né? Esse daqui. Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Eu gosto demais dos devocionais em Isaías por dois motivos específicos, né? Por causa dos textos mesmo de Isaías, porque a maioria dos textos de Isaías, Deus fala, né? Disse o Senhor, e aí ele fala declaradamente o que ele pensa a respeito de Isaías ou do povo. Então, a gente lê aquilo que Deus falou mesmo, né? O autor escreve lá aquilo que Deus falou mesmo, assim, diretamente, não tem sombra de dúvida sobre o que ele está falando. E outra razão é por causa dos espaços, né? O livro de Isaías, ele sempre tem esses espaços bons para fazer devocional, né? E aí, diferente dos evangelhos lá, né, que eu tento preservar mais o texto porque eu uso mais vezes, o de Isaías tem alguns versículos mais específicos que eu posso destacar, não desprezando os outros, não, todos eles são importantes, mas eu posso tampar mais a Bíblia, e aí eu gosto mais de fazer esse devocional, destacando mesmo aquilo que eu estou estudando ali naquele momento, aquilo que Deus está falando comigo. Então, nesse momento, eu te convido se você está assistindo pela primeira vez, não fez os anteriores, vai lá, assiste os anteriores, né? Faz os anteriores, e volta aqui, né, na sequência certinha, vem para o último aqui. Não comece por aqui, tá bom? Porque entender que toda a terra está cheia da glória de Deus, entender essa glória de Deus ao longo do que ele foi construindo na nossa conversa nos outros 9 dias, né, até aqui, até o dia de hoje, vai acrescentar muito mais o entendimento daquilo que ele vai conversar com a gente hoje. E aí a gente começa sempre pelo recorte, né? A sua folha está inteira, você consegue, eu disponibilizei as folhas que a Daisy Willa disponibilizou, eu formatei para caberem 2 dias numa folha de A4, para ficar nesse tamanho ideal aqui, não ficar muito grande, mas você pode imprimir uma folha só, você pode imprimir menor, do jeito que você quiser, na folha que você quiser. Eu imprimo na folha fotográfica, né, da mais fininha,
para ter esse brilhozinho aqui que eu gosto. Então eu imprimo nessa, né, aqui. E aí a gente começa sempre pelo recorte. Então primeiro solte todas as imagens, né, assim, ó, tá vendo? Solte da folha, né, em tamanhos menores, não recorte direto lá na folha. E isso já começa a ser um trabalho também de entendimento de que Deus, a gente não vê o inteiro, né? A gente não vê o todo, a gente vê as partes. Então já vai conversando com Deus. Deus, cada parte daquilo que o Senhor faz com a gente, faz por mim, pela minha vida, pela vida da minha família, já é um movimento grandioso do Senhor em relação ao seu amor por mim. E eu já sou grata por isso. E aí você vai conversando com Deus aquilo que vai no seu coração, né, a sua oração. Deixa eu colocar aqui para não voar. Aquilo que vai no seu coração. E aí você comece a fazer aí o seu momento devocional. Senhor, obrigada. Obrigada porque em todo lugar, para onde eu olho, para onde eu me viro, aonde eu vou, o Senhor tem sido presente com a sua glória. E aonde a sua glória está, Deus, grandes coisas acontecem, milagres acontecem, livramentos acontecem, livramentos que eu nem sei, nem percebo, mas o Senhor está lá cuidando de tudo. Eu não preciso ficar preocupado com os detalhes da minha vida, porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe. O Senhor tem cuidado de mim como o Senhor cuida de todas as coisas, de todas as pessoas que te servem. É bom demais servir ao Senhor, é bom demais ter esses momentos de conversa com o Senhor. Quem sou eu? Né? Agora a gente vai ler o livro de Isaías, aqui o momento que Isaías se encontra com Deus. Ele diz, não, Deus está aqui, e ele se sente assim, pecador demais por Deus estar aqui, né? Por Deus estar no lugar onde Deus está. E nós, quem somos? Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Sempre digo, quem sou eu na fila do pão? Por mim mesma não seria merecedora da presença de Deus e da conversa com Deus. E às vezes as pessoas olham assim, né, assistem o vídeo, ou veem a minha Bíblia, né, de devocional, ou assistem minha pregação, meu estudo, e as pessoas acabam até assim, exaltando aquele momento como se fosse algo que fosse só para um ou outro. Não, Deus tem interesse de ensinar para todos, né? Deus tem interesse em conversar, em manter relacionamento com todos. É que alguns disponibilizam mais oportunidade para Deus conversar. A realidade é essa. A gente precisa disponibilizar oportunidade de conversa com Deus. Não é esperar um momento para conversar. Sabe aqueles encontros que a gente marca com os amigos? Que a gente fica anos esperando, né? Meses esperando. Qual é o melhor dia para se encontrar? A gente tem que provocar a oportunidade, né, de se encontrar. A gente tem que provocar a oportunidade de se encontrar com Deus, né, no caso, de ter esse momento de conversa com Ele. Então, disponibilize oportunidade de conversar com Deus. Deus, obrigada, sabe? Porque o Senhor pode conversar comigo. Vem aqui, entra aqui, fala comigo, né? E aí, nesse momento aqui, disponibilize, diga, Senhor, olha, eu até tenho muita coisa para fazer. Porque tem gente que olha e diz assim, minha filha, você deve ter muito tempo sobrando. Tem gente que fala isso por mim. Mas, não, eu não tenho muito tempo sobrando. Não tenho. Eu tenho muitas coisas para fazer. Eu faço muitas coisas, mas eu faço uma de cada vez, principalmente o meu momento devocional. O meu momento devocional eu não faço junto com mais nada. Eu paro o meu momento devocional e converso com Deus. Só saio do meu momento devocional quando realmente ou a conversa acaba, ou assim, eu entendo, sabe, aquele momento de despedida, assim, deixa, a gente continua essa conversa, a gente continua essa prosa. E aí eu volto depois, no outro dia, para conversar com Deus, e Ele vai falando mais sobre aquele assunto.
né? Ele não é que ele... Às vezes ele até volta, mas é porque tem mais coisas para falar. Mas eu encerro meu momento com Deus, termino aquele momento, até aqui, Deus, eu entendi. Ele mesmo diz para mim, olha, até aqui tá entendido, então tá tudo bem, a gente já conversou, você pode fazer suas coisas. Ele mesmo despede a gente, né, pra gente voltar lá e ouvir, fazer o que tem que fazer. Então, assim, não é que eu tenha muito tempo sobrando, não tenho, ninguém tem, né? A gente não tem tempo sobrando e nem pode ter tempo sobrando, porque o nosso tempo foi dado por Deus para ser usado de forma com discernimento, né? Eu preciso ter tempo para todas as coisas, é o que a Bíblia me ensina. E aí, cada coisa que eu for fazer, eu preciso dedicar tempo de qualidade aqui. Então, eu dedico tempo de qualidade para os meus filhos, para o meu esposo, para a minha casa, para o meu trabalho, para o meu momento devocional, porque eu entendo que Deus me deu tempo para administrar. Então, até o momento do meu descanso, eu uso também entendendo que eu preciso administrar. Então, se é para descansar, eu descanso de verdade. Sabe aquela coisa do eu vou aproveitar o final de semana para fazer faxina? Não. Se o meu tempo, aquele tempo do final de semana, do feriado, da folga, é para descansar, eu vou descansar. Eu preciso aprender a parar. E esse momento devocional é um momento que a gente aprende a parar mesmo, né? Aprende a ter esse tempo de parar um pouquinho, relaxar a mente, né? Não ficar em atividade o tempo inteiro da mente, pensando em respostas, soluções. Então, esse momento até do recorte aqui, né? É um momento muito precioso. Então, não é porque eu tenho tempo sobrando. É porque servir ao Senhor e conhecer ao Senhor é um privilégio. E eu aproveito bem esse privilégio. Eu espero que você também aproveite bem esse privilégio. Se não já aproveitava, que a partir de agora aproveite, né? Tenha esse momento mesmo de privilégio. Essas imagens aqui eu já tinha recortado, mas eu quero recortar mais pertinho da folha, ó. Eu vou te mostrar aqui, ó, tá vendo? Aqui tá mais larga, aqui, e aqui eu tô fazendo os detalhes da folha, tá? Então, eu quero um pouquinho mais próximo aqui, essa borda mais fininha, e fazendo mais os detalhes mesmo das plantas. Como ela tá bem definida, essas rosas, né, tão bonitas, as folhas e tudo mais, às vezes não é bem definida, fica ruim de cortar, então eu corto mais distante. Mas essa aqui tá bem definidinha, as voltinhas, então dá para fazer. A tesoura fica parada, você vai conversando com Deus, pensando, respirando, não esquece de respirar. E aí, em determinados momentos, fica em silêncio mesmo, né? Não precisa falar o tempo todo. Eu falo o tempo inteiro porque o vídeo é de instrução, né? Mas no momento devocional, o momento de silêncio é precioso. Há quem goste de colocar uma música. Você pode colocar a música aí de fundo. Se não quiser a música com letra, pode pôr instrumental. Uma música que te relaxe, né? Fica à vontade. Já vou recortar essa aqui. Tá certo? Ó, tá vendo? Fica mais bem definidinha as voltas. Eu não vou usar essa dos passarinhos. Não vou usar nesse, vou guardar. Não vou usar a tag, tá? Vou guardar também, deixar para o próximo. E hoje não vou usar essa menina não, tá? Você fica à vontade, mas eu não vou usar ela não. Eu vou usar esse aqui, ó, vou recortar aqui em volta.
Nos outros devocionais, o texto, ele não tinha essa voltinha tão marcadinha, né? Então, eu cortei meio distante. Esse aqui tem. Então, eu vou cortar bem pertinho aqui, ó. Fazendo as voltinhas mesmo. Eu vou tirar a referência. Eu vou colocar a referência lá na Bíblia. Ó. Então, você faz esse momento todo de preparo da sua folha, do seu material. Ah, eu não tenho as folhas de recorte, não tem problema. Sabe o que você faz? Você pega a sua Bíblia e marca texto. Eu não gosto de marcar a Bíblia, eu não tenho espaço na minha Bíblia para marcar. Precisa ser uma Bíblia daquelas com espaço. Não, a minha não é uma Bíblia Note, essa daqui não é uma Bíblia Note. Eu vou mostrar para vocês uma Bíblia Note. Ó. Deixa eu só cortar aqui que eu vou pegar minha Bíblia Note para vocês. Pronto, eu recortei, tá? Tirei a referência aqui, mas vou botar na Bíblia. Pronto, deixa eu mostrar minha Bíblia Note. Deixa eu ver se cabe aqui. Acho que eu tenho que tirar aqui. Calma aí. Opa, meio que deu uma bagunçada aqui no vídeo. Esbarrei. Ó. Essa aqui é minha Bíblia Note, gente. Deixa eu endireitar aqui pra você. Pronto. É tão grande que eu tenho até que subir a câmera. Ó. Opa. Essa aqui é minha Bíblia Note. Olha o tamanho dela. A espessura dela aqui, ó. Tá vendo? Essa é a Bíblia A Jornada, né? Bíblia Jornada, que é com espaço. Eu coloquei esse elástico aqui para ela ficar firme aqui, né? Ela não vem com esse elástico, não. E essa aqui, ó, é de espiral, tá vendo? Aqui, esses aqui foram, eu vou contando história, né? Usando, ó, vou mostrar, tá vendo? Ela tá aqui, ó, toda decorada, ó. Uso velo, aqui, ó. Ela vem com esse espaço aqui, ó, nas laterais, que é para fazer a devocional, as anotações, né? Mas se não tiver essa também não tem problema não, né? Vocês veem que eu uso uma que não tem esse espaço, ó. Certo? Aqui, ó. Tá vendo? Ó, uso de post-it, cola, aquelas figuras que sobram, né? Que eu falo assim, vou usar na próxima, aqui, ó. Tá vendo? Uso solta, uso post-it, só decoro. Olha. Tá vendo que tem a cartinha aqui, ó. Vou mostrar. Ó, olha aqui, desenhado. Foi minha filha que desenhou esse. Tá vendo? Desenhou essa menina. E aí eu fiz a devocional com eles e eles desenharam. Ela desenhou, né? Minha filha, no caso. Vendo aqui, ó, tem os estudos. Ó, aqui tem os estudos que eu vou fazendo. Aqui, só caneta. Aqui, ó. Certo? Essa tem o espaço. Aqui, ó, é um estudo, ó. Certo? Botei o estudo. Aqui, ó. Aquela técnica do vellum, né? Faz o papel por cima, faz toda a arte nela. Aqui eu usei até cola com relevo, né? Pra fazer. Tá vendo? Preso aqui, tá? Então, essa é a Bíblia que eu falo, a Bíblia Note, que tem os espaços, ó, aqui, tá? Tem os espaços, mas se não tiver o espaço também, você não precisa ficar sem fazer, tá? Você pode fazer na Bíblia comum mesmo, ó. Eu uso de post-it aqui, ó,
tá? O envelope. E tem os estudos aqui, ó. Cada um deles tem um estudo. Tá vendo? Certo? Essa é a minha Bíblia Note, ó. Sobre o sal. Então, olha essa, gente. O meu jugo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu falei sobre preconceito com os meus filhos, né? Sobre a questão do preconceito, da ajuda das pessoas que sofrem, né? Com dificuldade com preconceito, com não se aceitar. Ó, tem até a turma do Chaves. Peguei na internet, imprimi e colei. Que aí eu fiz com eles, né? Então, tá vendo? Você pode ir fazendo, ó. Olha aqui. Certo? Isso aqui soltou. Tá? Então, não tenho aqui, ó, post-its, tá vendo? Não tenho espaço, eu não posso fazer, eu preciso de uma Bíblia Anote com espaço. Se você tiver, você tem mais espaço para anotar. Se você não tiver, faz que nem eu, né, nas anotações mesmo, e por cima do texto mesmo, sem problema, tá? Aqui não. Aí, ó. Tá vendo? Então, eu coloco, ó, esse daqui, essa página é muito fininha, e às vezes quando faz as artes, vai passando, eu usava canetinha comum, e aí ela vai passando para as outras. Então, eu colocava, ó, tá vendo? Tudo sujo de borrado. Eu coloco por baixo, assim, ó, tá? Coloco por baixo para não passar para a próxima página. Então, coloco um papel grosso, né? Um papel grosso qualquer por baixo para poder fazer e ele não passar para as outras páginas. Aqui não tem jeito, tá, gente? Aqui, ó, tá vendo? Fiz aqui e ele passou para cá. Aí não tem jeito, ela passa mesmo porque a Bíblia, as folhas de Bíblia são mais finas. Então, quando passo, ó, eu colo em cima para tampar o borrado. Quando passa muito aqui, ó. Senão, se eu fosse fazer outra desse texto aqui, eu colaria aqui em cima para tampar, tá? Ó, da porta aqui, deixa eu mostrar. Ó, Apocalipse 3:20, diz que estou à porta e bato. Ó. Tem uma porta, tá vendo? Então, aqui eu escrevi por dentro e coloquei aqui a portinha, tá? Então, tem que... Ó, o livro sem palavras tá aqui. As cores do plano de salvação, tá certo? Então, você toma esses cuidados. Então, você faz... Essa aqui é a minha com anote, né? Com esse canto aqui, com esse espaço de... Que, na verdade, a minha é a jornada, essa Bíblia aqui, tá? A Bíblia Anote é uma marca e é uma outra Bíblia que tem a mesma função, que é essa lateral. Essa daqui é de espiral. E aí, como ela já tá muito gordinha, eu parei de usar. Uso muito de vez em quando, assim, muito específico. Eu parei de usar porque senão ia começar a rasgar aqui, forçar as folhas, né? Por causa que tá muito gordinha, tá? Mas eu coloco, ó, uso marcadores aqui em cima, né? Tá certo? Então, até para transportar ela, quando eu dou oficina e tudo, ela é mais difícil de ser transportada, porque muito movimento pode rasgar. Aqui a parte de cima dela, ó, quantos marcadores, tá certo? Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar, tá? Então, no final do vídeo eu boto uma foto dela, para vocês verem aí, se não conseguiu ver no vídeo direitinho, tá certo? Deixa eu voltar para minha Bíblia. Ela tá aqui, ó, tá? E eu uso essa não tem os espaços é da própria disposição do texto, tá vendo? E é esses que eu uso aqui, e não tem problema também, eu colo ou no cantinho, ou eu colo daquela forma que a gente tem feito, eu consigo fazer assim e ler o que tá embaixo ainda, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu quero destacar
eu vou ler para vocês, né, na verdade, o texto de Isaías 6, de 1 ao 8. Eu não leio o nosso referência, né, ao nosso texto, é só Isaías 6, 3, mas eu não leio só o versículo, eu leio o bloco completo. E na minha Bíblia, quando eu falo o bloco, na minha Bíblia, tá aqui, ó, de 1 a 8. Ela já tá aqui, ó, tá vendo? Então eu vou ler o de 1 a 8, certo? Mas na sua, se não tiver essa marcação de 1 a 8, for os versículos separadinhos, você pode ler de 1 até o 3, você pode ler do 1 até o 9, né? Até o 8. Você vai definindo aí as passagens. Pode ler o 6 inteiro, e aí vai vendo que Deus vai conversando com você, tá bom? E eu vou ler aqui o 6, de 1 a 8. Santo, santo, santo. Eu já quero começar destacando o santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Vou pegar minha caneta aqui. Destacar o santo, santo, santo. Eu vou fazer em volta dele. E vou fazer corações aqui, ó. Santo, santo, santo. Deus, tu és santo, separado de tudo que é errado, de tudo que é mal, de tudo que é pecaminoso. Tu és separado de tudo que não serve, de tudo que não agrada, de tudo que faz mal pra gente. E nesse momento eu vou ler a sua palavra, que trata da sua santidade. Eu não sou merecedora de me aproximar do Senhor, mas eu quero, por favor, que o teu Santo Espírito limpe o meu coração, limpe a minha mente, a minha boca, e que eu consiga conversar com o Senhor sobre santidade sem me sentir envergonhada. Eu quero me sentir, ó Deus, tocada pela tua santidade, motivada pela tua santidade, impulsionada pela tua santidade, inspirada pela tua santidade, mas não envergonhada, porque o seu sangue, o sangue do Senhor Jesus Cristo já está sobre mim. Eu já o tenho como meu Salvador, então eu não tenho mais do que me envergonhar, porque todos os meus pecados, as minhas culpas foram perdoadas, e o Senhor me ama tanto, que me permite me aproximar da sua santidade novamente em nome de Jesus Cristo. Então me ajuda, ó Deus, a entender a tua santidade nesse texto, a entender o que o Senhor quer falar para mim. Me ajuda a manter a minha santidade nessa caminhada de santificação, para que eu seja como o Senhor quer que eu seja. Em nome de Jesus. Santo, santo, santo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono, elevado e exaltado. A aba do seu manto encheu o templo. Os serafins pairavam acima dele, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos de anjos. Sua glória deslumbrante enche toda a terra. Os fundamentos tremeram ao som da voz dos anjos, e então toda a casa se encheu da fumaça. E eu disse: Juízo, é o dia do juízo, estou perdido. Cada palavra que falei na vida era podridão, soou como blasfêmia. E o povo com que vivo fala da mesma maneira, são palavras que corrompem e profanam. E agora olhei diretamente para Deus, o Rei, o Senhor dos exércitos de anjos. Então um dos serafins voou até mim. Ele segurava na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou minha boca com ela e disse:
Esta brasa tocou seus lábios, sua culpa se foi, seus pecados foram apagados. Então ouvi a voz do Senhor: a quem enviarei? Quem irá por nós? Foi aí que respondi: eu irei, envia-me a mim. Nesse texto tem informações tão interessantes, uma conversa tão boa para a gente ter com Deus. Tem uma conversa sobre quem é esse Deus que eu estou servindo, qual é o espaço que Ele ocupa, que espaço Deus está ocupando. Nesse momento que eu estou lendo a Bíblia, que eu estou parando para conversar com Ele, que espaço que Ele está ocupando. Isaías olha para Deus e percebe que Ele está enchendo toda a terra. Ele vê Deus em todos os espaços e em todos os cantos. Deus está ali. Ele não enxerga o problema da tristeza do povo, do pecado do povo, da culpa do povo. Não. Ele enxerga a glória de Deus em toda a terra. E a primeira coisa que me chama a atenção é exatamente isso, né? A primeira coisa que eu preciso pensar, que eu estou pensando aqui agora, que eu estou entendendo aqui agora, é qual o espaço ocupado por Deus nesse momento. E eu vou colocar aqui, ó, qual o espaço ocupado por Deus agora. Qual o espaço ocupado por Deus agora, nesse exato momento? Que espaço é esse ocupado por Deus? Aonde Ele está? Eu estou pensando aqui agora no exato lugar onde eu estou, nas coisas que têm acontecido na minha vida. E eu estou pensando nesse exato momento, que lugar é esse ocupado por Deus? Às vezes a gente passa por situações que a gente pensa assim: nossa, Deus não está aqui não é possível. Deus não está nesse lugar não. Mas será que há algum lugar em que Deus não esteja? Às vezes a gente até fala, né? Deus só vai estar onde você permitir. Será que sou eu que permito? Deus me lembra nesse momento que um determinado versículo que Ele diz que não foste vós que me escolheu, mas eu vos escolhi, né? Não é a gente que autoriza Deus a vir se encontrar com a gente ou a participar da nossa história. Não é a gente, mas é Ele quem decide, né? É Ele quem decide. E aí, qual é o espaço ocupado por Deus agora, nesse momento? Se Ele tem esse lugar de ocupação nesse momento, que eu estou pensando e você também pensa aí, Ele está ocupando, de repente, sabe? Como eu recebi mensagens de pessoas dizendo assim: eu estou num momento muito difícil de enfermidade. Nesse lugar aí da sua enfermidade, onde você está passando por essa enfermidade, né? Esse ambiente onde você está se recuperando da sua enfermidade, se tratando da sua enfermidade, você consegue ver Deus aí? Você consegue ver a santidade de Deus preenchida aí? Preenchendo, né, esse espaço. Você consegue ver Deus, de repente você está fazendo seu devocional num horário de trabalho. Você consegue ver Deus preenchendo seu espaço de trabalho? Seu espaço na escola, seu espaço em casa? Você consegue ver Deus preenchendo tudo? Ver Deus em tudo? A gente precisa ver Deus em tudo. A gente anda não pelo que vemos, mas por aquilo que a gente sabe que a fé movimenta para que a gente enxergue, né? Então você está vendo Deus? Qual o espaço que você está vendo Deus aí, né? E aí ele diz que os fundamentos tremeram ao som da voz dos anjos, e então toda a casa se encheu de fumaça. Na medida em que eu reconheço aonde está Deus, eu começo que eu paro para pensar aonde é que Deus está ocupando, qual o espaço que Deus está ocupando nesse lugar, eu começo a permitir que aquele lugar se encha da presença de Deus. Mas Priscila, você disse que não é a gente que permite. Pois é,
a gente não permite, mas a gente atrapalha, né? A gente não tem nada que permitir Deus fazer nada. A gente não pode permitir Deus fazer nada, porque Ele faz o que Ele quer, porque Ele é soberano. E por Ele ser soberano, Ele não precisa da nossa autorização. Mas a gente atrapalha, né? A gente atrapalha. Os anjos proclamaram a presença do Senhor e fez Isaías perceber a presença de Deus. Então, Isaías enxergou a presença de Deus. Ele viu Deus, né? Eu vi o Senhor sentado num trono elevado e exaltado, a aba do seu manto encheu todo o templo. Ele viu Deus ocupando todos os lugares. E quando ele ouve os anjos cantando, ele percebe que toda a casa se enche. Então, às vezes, a gente enxerga Deus em todo lugar, mas quem está à nossa volta não enxerga Deus em todo lugar. E aí, ao invés de nós fazermos como os anjos, né, de proclamar, de anunciar que Deus está ali sim, que Deus continua presente, que Deus está com a gente acaba falando coisas contrárias a isso, ou agindo contrário a isso, e impedindo que as pessoas vejam Deus preenchendo todos os espaços. E aí as pessoas acabam autoafirmando uma mentira de que Deus não está ali, que Deus não está naquela situação. Às vezes a gente mesmo não consegue enxergar que é uma mentira ter um lugar onde Deus não esteja. E aí, como né, é o que Deus está falando agora aqui no meu coração, ó, ao som da voz dos anjos se encheu. E aí eu vou colocar minha voz permite que a presença de Deus seja percebida. A minha voz, o meu comportamento, aquilo que eu faço, permite que a presença de Deus seja percebida. E aí Isaías começa a gritar: juíza, juíza, estou perdido, cada palavra que eu falo na vida é uma podridão, falo blasfêmia, soa como blasfêmia, o povo com quem eu vivo fala, ou seja, tudo em volta. Ele mesmo faz aquele lugar ser um lugar impróprio para Deus, por causa da santidade de Deus. Ele mesmo faz o lugar ser impróprio para Deus, e as pessoas que estão à volta dele também fazem aquele lugar ser impróprio para Deus. Então, Deus está aqui fazendo o que aqui? O que Deus está fazendo aqui? Né? Eu torno o lugar impróprio, as pessoas que estão à minha volta tornam o lugar impróprio. Então, Deus não está aqui. Olha, é uma das coisas que Deus assim me fala agora no devocional, e eu sempre digo para vocês, eu compartilho parte do que eu estou entendendo para não influenciar muito no seu olhar, né, do texto. É a sua conversa com Deus. Mas por isso que eu faço perguntas, escrevo perguntas ou frases para que você pense. Você faça o seu momento devocional, não é só um copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V. Mas o que Deus me chama a atenção aqui é o seguinte: olha, Ele faz o lugar ser impróprio para Deus, as pessoas que estão à volta dele fazem o lugar ser impróprio para Deus, e ele olha diretamente para Deus, o Rei, o Senhor dos anjos. Tudo está contribuindo para se tornar impróprio, mas ele olha diretamente para Deus. Ele ainda olha diretamente para Deus. Senhor, eu preciso olhar diretamente para o Senhor. O que Deus toca no meu coração aqui agora é falar isso para Ele: Senhor, eu sou muito imprópria, sabe? Eu habito num lugar muito impróprio, eu ando em lugares muito impróprios, né? No sentido de que não tem lugar que ocupe aqui na terra, não tem lugar nem pessoa que mereça a santidade do Senhor presente assim desse jeito que ele visualiza ali, né? Que ele vê ali no Isaías 6. Então, é tudo muito impróprio. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós fazemos coisas erradas. Mas Deus, eu estou olhando para o Senhor. Eu estou olhando para o Senhor, diretamente para o Senhor.
Então, assim, alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa tem que mudar nesse contexto, sabe? Eu não quero perder o Senhor de vista. E aí eu vou marcar isso aqui, ó, e agora olhei diretamente para Deus. E vou botar aqui, ó, não quero perder Deus de vista. Não quero perder Deus de vista. Não quero esquecer, ó, o Rei, o Senhor dos exércitos de anjos. Não quero esquecer. Não quero esquecer quem Deus é. Não quero esquecer quem Deus é. Independente de onde eu ande, o que eu faça, com quem eu conviva, aonde eu esteja, eu não quero esquecer quem Deus é. Por favor, Deus, não me deixe esquecer quem o Senhor é. Ai, Deus. Que desafiador é esse devocional de hoje, Deus. Que desafiador. Porque não é só uma gravação. Não é só uma gravação para os outros, é para mim. É para mim. E eu não quero. Não quero perder Deus de vista, o Senhor de vista, e nem esquecer quem o Senhor é. Por favor. Deus, a sua santidade me constrange. A sua santidade me faz pensar que eu não sou merecedora
e me faz até ter medo de falar qualquer coisa para o Senhor, sobre qualquer coisa. Mas eu quero entender o Senhor como Pai todos os dias. Porque como Pai eu não preciso ter medo do Senhor. Como Pai eu não preciso ficar receiosa daquilo que o Senhor tem para me dizer, me corrigir. E eu sei, Deus, que como Pai, eu só vou conseguir te sentir como Pai se o Senhor se eu for sua filha. Se eu conversar com o Senhor, se eu tiver relacionamento com o Senhor, se eu estiver com o Senhor em todo o tempo, eu vou cada vez mais descobrir como ter esse relacionamento de pai e filha com o Senhor. Fora isso, não vou conseguir não. E eu vou ter medo do Senhor. Eu vou achar que o Senhor é aquele que castiga, eu vou achar que o Senhor é juiz, eu vou gritar como Isaías, é juízo, eu estou sendo condenado, eu vou morrer, Deus se apresentou para mim, eu vou ficar assim. E não é esse tipo de relacionamento que o Senhor quer com a gente. Não é esse tipo de relacionamento que o Senhor espera da gente. Com certeza o Senhor queria que Isaías corresse na sua direção. Com certeza o Senhor quer que eu corra na sua direção. Com certeza. E eu quero correr na sua direção, Senhor. Eu quero correr na sua direção. Para isso o Senhor precisa ser meu Pai. Eu preciso ter o Senhor como meu Senhor e Salvador, não como Deus de juízo somente. O Senhor é Deus de juízo, sim, mas não como um Deus de juízo só, longe, distante, frio. Eu quero o Senhor como meu Pai, o Criador que fez todas as coisas, que me fez, que me criou, aquele que me ama em todo o tempo, aquele que é a melhor companhia de todos os dias, de todos os tempos, de todas as situações. Aquele que eu tenho saudade enquanto a cada intervalo de momento devocional, eu tenho saudade de ler a sua Bíblia, de ouvir sua voz, de aprender do Senhor. Eu vejo o Senhor em todos os lugares, cuidando de mim, dos meus familiares. Me faz amar o Senhor todos os dias, a não te perder de vista e a não esquecer quem o Senhor é para mim. Isaías, quando ele ora, quando ele vê, quando ele clama, quando ele grita, quando Deus percebe que ele está com muito medo na presença de Deus, Deus trata de travar um relacionamento de intimidade com Isaías. E aí ele pede um dos serafins para ir até ele, para segurar uma brasa, para limpar ele inteiro, para ele se sentir pronto para estar lá. E aí tem 3 movimentos nesse texto, 3 movimentos de intimidade de Deus com a gente, que o primeiro é colocar, sim, o primeiro é ele limpa, o segundo ele fala. Então, primeiro ele limpa, toda a minha culpa se vai, os meus pecados são apagados. Depois ele fala, a quem enviarei? Quem irá por nós? E aí nesse relacionamento de intimidade, eu já estou pronta para dar uma resposta para Deus.
Eu respondo. Eu respondo. Deus limpa, Deus fala e eu respondo. E eu respondo. Tem respostas de Deus, tem resposta minhas, suas, para Deus, que precisam ser dadas nesse devocional de hoje. Talvez a sua resposta seja: Senhor, me limpa. Talvez a sua resposta seja: Senhor, me manda para onde o Senhor quer. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça em prol da sua obra? E talvez a sua resposta seja: Senhor, eu estou aqui. Pode me mandar, que eu sei bem o que é para fazer e agora eu vou fazer. Porque nos movimentos de Deus tem conversa. Ele só limpou quando Isaías disse para ele que estava sujo. Ele só falou o que ele queria quando Isaías declara: Senhor, o que é que o Senhor quer, né? O que o Senhor tem? Eu vi o Senhor está aqui, eu reconheço o Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Se o Senhor está aqui não é à toa, o Senhor quer alguma coisa. E depois, quando ele é limpo, quando ele é purificado, quando ele é perdoado, quando ele está totalmente entregue ao senhorio de Deus, ele diz assim: eu estou aqui, pode me mandar, que eu vou fazer o que o Senhor quer. É uma conversa com Deus. E nesse momento você vai conversar com Deus. Enquanto você termina um momento devocional, você vai conversar com Deus.
Deus abençoe. Senhor, obrigado. Obrigado pelo seu cuidado, pelo seu zelo, pelo seu carinho com a minha vida. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Eu quero lhe convidar a conhecer o material do próximo devocional, para que você continue aí. Você pode conseguir lá o seu material de devocional no Pinterest, da Deisuíla, continuar aí. Você pode usar outro, né? Pode fazer o seu devocional habitual, mas eu produzi outro material aqui pelo projeto Mente Bíblica, que é de histórias bíblicas que ensinam o que é devocional. E aí eu tenho as folhas de recortes, tenho os versículos, tenho um mapa mental desses estudos, né? Desses textos, né? Também, para que você possa entender como é que essas histórias mostram o que é devocional, o que é esse momento devocional, até para que você possa usar com outras pessoas, com outros grupos, para incentivar outras pessoas a terem esse momento devocional. E aí eu tenho lá a história de Marta e Maria, tem a história do publicano, tem a história do centurião, do Felipe e Eunuco, essas passagens bíblicas que mostram o que é, da mulher samaritana também, né? O que é o momento devocional, para que a gente entenda, né? E para que a gente consiga também ensinar outras pessoas que o momento devocional é um momento diferente do momento que a gente para estudar a literatura da escola bíblica ou para preparar o sermão. Esse momento de devocional você acompanhou aqui nos 10 dias, né? Você pode compartilhar esses vídeos,
pode incentivar as pessoas a fazerem, mas você pode fazer também adquirindo o material Mente Bíblica, para que ele possa, aqui na descrição do vídeo e no Telegram, nos grupos do Telegram, nas redes sociais, eu vou estar lá colocando as informações também, uns pedacinhos para vocês verem como é que ficou esse material. Material lindo também, produzido com folha de recorte, com imagens que eu criei específico para esse estudo também, né? É material produzido, né? Que Deus me abençoou para produzir, com a criatividade, né? Para produzir. Que Deus abençoe também a sua vida. Então, adquira o material, né? Tenha aí esse material, incentive outras pessoas, dê de presente para outras pessoas, para terem esse momento devocional também, para entender qual é a diferença que faz na vida cristã esse momento devocional como um hábito, como uma rotina mesmo, fazendo parte aí do nosso dia. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Muito obrigado por ter acompanhado aí essa série e até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, para quando tiver novos materiais você também ficar sabendo. Deus abençoe.